paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado na carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós chegamos na lição de número 6. A lição de número 6 tem como título A Lei, a Carne e o Espírito. E a leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, capítulo de número 7, do verso 1 ao verso de número 15. Não esqueça do nosso combinado de ler toda a epístola. Então vamos ler para esta aula Romanos, capítulo de número 7, do verso 1 ao verso de número 15. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lei, a carne e o espírito. Eu queria mandar a paz do Senhor para os irmãos de Maceió. Todos os irmãos de Maceió, as irmãs que me acompanham aí, tá? Uma irmã que me disse que ela não tem muita leitura, mas ela é abençoada com as minhas ministrações. Ela também é professora da Escola Bíblica Dominical aí em Maceió. Que Deus continue realmente lhe abençoando, minha irmã, e todos vocês da linda Maceió. Amém? Que Deus continue vos abençoando. Então nós chegamos na lição de número 6. E estudar o capítulo 7 é estudar um capítulo dificílimo. O capítulo 7 não é fácil. É como o apóstolo Pedro disse, que os escritos do Ravi Shaul, do Rabino Paulo, são escritos difíceis de compreender. E um dos textos que eu acho mais complexo para entender é o capítulo de número 7. Então nós não estamos diante de uma aula fácil, nós não estamos diante de um capítulo fácil, porque nós recebemos herança romana. E para que eu possa ler esse texto, eu tenho que ler com a mente judaica, mas nós herdamos uma mente romana. Então esse é um dos aspectos onde eu qualifico que se torna mais difícil ainda a interpretação de Romanos capítulo 7. Mas nessa aula vamos tentar desvendar ou esclarecer alguns pontos que eu considero essenciais para a ministração da tua aula, que vai te ajudar muito, professor. Então hoje iremos analisar o capítulo 7 de Romanos. Iremos abordar o papel do cristão em relação à lei, à carne e ao espírito. Tá? Para essa explicação, o Ravi Shaul, o Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, se utiliza de 3 analogias. Quais são as 3 analogias baseadas na nossa lição, tá? Que o pastor José Gonçalves coloca aí? Primeiro, do casamento. A segunda analogia que o nosso autor faz é de Adão no paraíso, tá? E a terceira analogia é a militação entre carne e espírito, tá? Mas eu quero que vocês percebam o seguinte, que o nosso autor ele vai tentar responder 3 questões, tá? Isso é bem na nossa introdução aí. A primeira questão é: como devemos nos comportar diante da lei? Tá? Qual o nosso relacionamento hoje diante com a lei? Tá? Vamos analisar isso um pouquinho. Segundo, como explicar que mesmo depois de já termos recebido a graça de Deus, passamos por conflitos espirituais internos? Então essa é uma outra questão que Paulo vai dizer: olha, nós fomos agraciados, nós recebemos a graça de Deus. Agora nós fomos libertos do pecado e ainda nós continuaremos com uma guerra interna dentro de nós? Então Paulo, a nossa lição, melhor dizendo, vai tentar responder, esclarecer, elucidar essas questões tão problemáticas que o cristão vem enfrentando ao longo do tempo. Antes de entrar nos tópicos, eu quero que você, professor, professora, tenha em mente o seguinte: no capítulo 7, todas as vezes que nós encontrarmos a palavra lei, tá? A nossa Bíblia, revista, atualizada, corrigida, Almeida, contemporânea, seja qual for a tua tradução, sempre vai vir a expressão lei, tá? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que o capítulo 7 fala de 2 leis.
A primeira lei é a lei da Torá. É a lei que o Eterno deu para Moshe lá no Monte Sinai, que Deus deu para Moisés lá no Monte Sinai. É a lei que Paulo diz que é santa, que é justa, que é pura. É a lei que é o mandamento de Deus. Paulo fala isso no verso 7, capítulo 7, e ele fala também no verso 12 do mesmo capítulo 7 em estudo. Então Paulo por duas vezes vai salientar, vai enaltecer a Torá como sendo justa, como sendo algo proveniente do Eterno. Tá? E uma outra lei que o apóstolo ele vai retratar aqui e que nós às vezes não percebemos por uma má tradução das nossas Bíblias é a lei do pecado. Perceba que a lei do pecado não está na Torá. Não está na Torá. A Torá simplesmente revela esta lei. Porque quando nós, preste atenção professores e professores, quando nós perdemos a graça de Deus lá no Éden, quando Adão peca, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo. E o pecado não trouxe simplesmente consequências físicas, mas consequências no mundo espiritual. Ele implantou o seu reino aqui nesta terra. É por isso que o apóstolo João diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o que está imperando é o império das trevas. Ou seja, existe um sistema diabólico com leis e regras. É por isso que Paulo, ao escrever a Timóteo, nós já estudamos isso no trimestre que falamos sobre Timóteo e Tito. Paulo diz que existe uma doutrina de demônios. Eu expliquei naquela ocasião que doutrina ali se referia a um conjunto de regras. Ou seja, então, o mundo espiritual maligno existe um conjunto de regras. Para quê? Para dominar a nossa vida, para dominar o ser humano. Então, quando Adão peca, Adão permitiu que uma nova lei maligna no mundo espiritual entrasse dentro do planeta Terra. E que os homens que não adorassem a Deus em espírito e em verdade seriam guiados, seriam subordinados a esta lei que o apóstolo Paulo chama a lei do pecado. Mas por uma má tradução das nossas Bíblias, nós entendemos com a leitura na língua portuguesa que esta lei é a lei da Torá, ou seja, a Torá em algum ponto ela é maldita, tá? Que nós vamos analisar daqui um pouco. Então você precisa ter em mente esses dois aspectos. Existe a lei santa, a lei da Torá, que Deus deu para Moisés lá no Monte Sinai, que o próprio apóstolo Paulo chama ela de santa, de justa e de reta. Fala que é o mandamento do Eterno. E existe a lei que opera em nós, a lei do mundo espiritual maligno, que Adão permitiu que essa lei fosse implantada dentro do sistema. É por isso que existe a luta entre a carne e o espírito. Ok? Então isso tem que permear a tua mente. Tópico de número 1. Tá? A lei ilustrada na analogia do casamento. Romanos capítulo 7, do verso 1 ao verso de número 6. A metáfora do casamento. Tá? Quando nós vamos ler, tá, esse texto, capítulo 7, do verso 1 ao verso de número 6, e especificamente do verso 1 ao verso de número 3, Paulo vai tratar sobre o casamento. No verso de número 1, Paulo está escrevendo para quem? Para quem Paulo estava escrevendo? Eu estou com uma tradução aqui muito interessante, uma tradução judaica. Tá? E nessa tradução judaica, diz assim, queridos, capítulo 7, verso 1 de Romanos: irmãos, certamente vocês sabem. Aí ele diz assim, ó, estou falando àqueles, ou para aqueles que entendem a Torá, que já compreendem a Torá, que a Torá possui autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive.
Então Paulo está escrevendo o capítulo 7 para aqueles que já tinham conhecimento da Torá. Então ele vai dizer o seguinte: olha, eu vou começar a falar para vocês que já entendem o que é Torá. Vocês que já entendem o mandamento de Deus, vocês que já têm a mente elucidada, clareada a respeito da Torá. Eu não estou falando com leigos, eu não estou falando com pessoas ainda ignorantes de um aspecto da Torá. Eu estou falando com pessoas que conhecem a Torá. E ele então, ele vai dizer o que é? Ele vai falar sobre a metáfora do casamento. Paulo vai dizer aqui, a partir do verso de número 2, a respeito do casamento. Eu quero deixar uma coisa muito bem clara, já nesse ponto aqui, que precisamos entender que o apóstolo Paulo não poderia se contradizer. Por quê? Porque se no verso 2 e 3 ele está anulando a lei através da morte do marido, eu sei que aqui é simbólico, porque no verso de número 7 ele trata essa mesma lei que ele elimina no verso 2 e 3 como santa, boa e justa. Então nós precisamos entender o seguinte, tá? A nossa revista diz que com a morte do marido, dentro da analogia, ou seja, com a morte de Cristo, ele estava anulando a lei. Ele estava terminando com a lei. Que não é isso que o texto está querendo dizer. Não é isso que ele está querendo dizer. Eu vou fazer uma explicação judaica aqui. Vou fazer uma explicação com a mente judaica. Eu quero que vocês compreendam isso. Então Paulo está escrevendo para aqueles que entendem o que é Torá. Aí Paulo diz o seguinte, por exemplo, aí eu estou usando a tradução do David Stern, é uma tradução judaica, com a mente judaica. E ele diz o seguinte, por exemplo, eu quero vos falar sobre o casamento. E aí ele vai dizer o seguinte, que enquanto a mulher viver, o homem viver, e se eles se separarem, tá? Enquanto o marido viver, a esposa, não pode contrair uma nova relação. Se ela se relacionar com outro homem, ela se torna uma mulher adúltera, ok? Ela se torna uma mulher adúltera. Aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, vocês conhecem a Torá, porque eu estou escrevendo para aqueles que conhecem a Torá. Mas se o marido morrer, o texto diz o seguinte, ela está livre para uma nova relação. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? O apóstolo Paulo pega uma parte da Torá para exemplificar o seguinte, se o esposo morre, ela está livre para contrair uma nova relação. Ou seja, nesse aspecto da Torá, grave esta palavra, nesse aspecto da Torá, nessa parte da Torá, com a morte do esposo, ela está livre. Se ela está livre, presta atenção, o mandamento que dizia que ela era adúltera, para ela não é mais uma realidade. Vou repetir, nesse aspecto da Torá, o apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte, existia uma lei. Qual era essa lei? Enquanto vive, você não pode se casar. Se casa, é adúltera. Aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, mas se ele morrer, você está livre. O que o apóstolo está querendo dizer? Nesse aspecto da lei, se ele morre, essa lei que existe do adultério, que torna você uma adúltera, não serve mais para você, não se aplica mais a você. Aí Paulo, usando essa analogia, ele vai explicar a nossa relação com Cristo e a nossa relação com a lei de Deus. Então eu quero que vocês entendam de forma muito clara e muito objetiva que o apóstolo Paulo, ele não está desfazendo a lei nessa metáfora, como afirma o nosso autor, de forma alguma. Ele não está desfazendo, ele está pegando uma possibilidade, uma lei,
como exemplificação para nos dizer que nesse aspecto da lei, ou seja, a lei não era mais aplicável àquela mulher. Por quê? Porque ela não praticava mais ela não tinha mais aquela atitude. Ela deixou de observar porque o seu marido morreu. Ou seja, a morte invalidaria este mandamento. Mas para outras pessoas que estavam vivendo essa situação, este mandamento sim tinha finalidade. Então era isso que Paulo está querendo dizer. Então Paulo não está anulando a lei no versículo 2, porque no verso de número 7, ele a dignifica, ele a exalta, chamando de santa, justa, o mandamento do Eterno. Então nós precisamos entender isso daqui. E eu vou continuar lendo a tradução judaica que diz assim, por exemplo, verso 2. A mulher casada está ligada pela Torá a seu marido, enquanto ele está vivo. Depois de sua morte, porém, ela está livre da parte da Torá, desse aspecto da Torá que diz respeito ao marido. Portanto, verso 3, enquanto o marido está vivo, ela será chamada adúltera, caso se une a um outro homem. Porém, se o marido morrer, ela está livre dessa parte da Torá. Querido, eu vou pôr essa tradução judaica no meu blog, tá? Se você quer ver essa tradução, entra no meu blog, tá? Fábio Segantin, que vocês vão ter acesso a essa tradução judaica espetacular, ok? E aí ele diz o seguinte, ela estará, porém, se o marido morrer, ela está livre dessa parte da Torá. Se ela se casar com outro homem, não será adúltera. Aí Paulo então está dizendo assim, ó, vocês entenderam, porque vocês entendem o que é lei. Tá? Vocês entendem. Aí ele vai para o verso 4, e no verso 4 ele diz, ele afirma assim, ele começa assim, assim, meus irmãos, que já entenderam o que é Torá, vocês foram mortos em relação à Torá. Presta atenção. Vocês morreram em relação à Torá, por meio do corpo do Messias, para que possam pertencer a outra pessoa, isto é, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de podermos dar fruto para Deus. Verso 5. Pois quando vivíamos de acordo com a nossa velha natureza, as paixões ligadas ao pecado agiam por meio da Torá em nossos membros, resultando em fruto para a morte. Aí vocês podem me dizer, Fábio, te peguei. Pois no verso 4 e no verso 5 afirma que o pecado agia por meio da Torá. Você acabou de ler isso. Mas Paulo não deixa dúvida, e Paulo responde isso no verso de número 6, mas ele diz, mas agora fomos libertados desse aspecto da Torá. Lembra da palavra aspecto que eu afirmei? Lembra do aspecto, da palavra aspecto que eu falei para vocês prestar atenção? Na nossa tradução no capítulo 6, no capítulo 7, no verso 6, essa tradução está muito mal feita. Na verdade, a tradução melhor é essa, mas agora fomos libertados desse aspecto da Torá. Aí Paulo vai falar qual é esse aspecto da Torá. Aí ele diz, porque morremos para aquilo que nos dominava, de modo que agora servimos uma nova forma provida pelo Espírito, não do jeito antigo de seguir exteriormente a letra da lei. Portanto, que devemos dizer? Que a Torá é pecaminosa? Deus o permita. Ao contrário, a função da Torá, qual era a função da Torá? Era que sem ela não soubesse o que é pecado. Então qual é a função da Torá? A função da Torá era nos revelar o que era pecado.
A função da Torá era nos revelar aquilo que nós estávamos fazendo de errado. Presta atenção no que eu vou dizer. Sem a Torá, nós não saberíamos o que era certo e errado em relação a Deus. Nós poderíamos ter presta atenção nisso, que isso é muito importante. Sem a Torá, nós não saberíamos o que era certo e errado em relação ao Eterno. Nós poderíamos ter um senso de certo e errado, de conduta honesta ou desonesta nas relações humanas, em relação à sociologia, mas em relação à teocentria, ao teocêntrico, Deus no centro, nós não teríamos esse senso de certeza, nós não saberíamos o caminho correto, qual era a vontade do Eterno. A Torá, ela nos trouxe essa vontade, a Torá nos revelou o que eu posso e o que eu não posso fazer. A Torá veio confrontar o desejo humano, aquela lei que eu disse que Adão, após a queda, permitiu que fosse introduzido no planeta Terra, que fosse introduzida dentro do ser humano, essa lei que tentava ou que tenta nos desvirtuar do caminho de Deus. Então a Torá veio nos confrontar, a Torá veio nos mostrar qual era o caminho que nós deveríamos seguir para agradar Hashem, para agradar o Eterno, para agradar o nosso Deus. Então a Torá, ela teve essa característica. Ela era como um tutor, como um aio. Ela mostrava-nos o caminho. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: quando eu aceitei a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse aspecto da Torá, presta atenção, que me condenava. Por que me condenava? Porque ele revelava para mim o que Deus não aceitava. Eu fui livre, ou seja, a lei, presta atenção, esse aspecto que ela tinha como acusador, esse aspecto revelatório já não servia mais para mim, porque a minha vida agora era agradar a Deus. Eu tive, quando eu estudei um pouquinho para concursos públicos aqui no estado de São Paulo, eu fiz um curso preparatório para oficial de justiça. Eu me lembro que o professor que nos deu aula, ele era um promotor, ele dizia que todo ser humano anda com uma lei aqui, a Constituição Federal, o Código Penal, o Processual Penal, enfim, as leis, ela está aqui no mundo imaginário. Mas ele dizia o seguinte, que quando eu passava por um sinal vermelho e atropelasse alguém, esse alguém viesse a morrer, por exemplo, ou simplesmente eu atropelei alguém, esse código aparecia para mim. Tá? Então ele dizia o seguinte, que esse código sempre estava aqui. Quando eu cometia algum erro que essa lei dizia que eu não podia, ela me aparecia. Tá? Com isso eu quero dizer o seguinte, que a Torá é a mesma coisa. A Torá veio nos revelar aquilo que eu não podia fazer em relação ao Eterno. No ponto de número 2, quando o autor fala sobre a metáfora da mulher viúva, eu quero deixar uma coisa muito bem clara dentro desse ponto, que o apóstolo Paulo não estava afirmando que essa morte do marido, a analogia que fez do casamento, se referia a Cristo. Queridos, isso é um grande erro teológico. Isso é um grande erro teológico. A morte de Cristo não nos afastou da lei. Senão Mateus capítulo 5, versículo 17 é uma mentira. Senão o versículo 7 que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 7 é uma mentira. Porque Paulo diz que a lei era santa, justa, pura. É o mandamento do Eterno. Queridos, é isso que eu quero que vocês percebam. Que leiam esse texto com a mente judaica, que leiam esse texto com a mente bíblica. Senão há uma controvérsia, senão Paulo está se debatendo e se torcendo consigo mesmo. Uma hora ele diz que é boa, outra hora ele diz que é maléfica, uma hora ele diz que é santa, outra hora ele diz que é profana. Então, ele está falando sobre um aspecto da lei. Então, Paulo está dizendo o seguinte, por exemplo, no ponto 3, mortos para a lei.
o nosso autor pega o capítulo 7 e o versículo 6 de Romanos, que diz assim, capítulo 7, versículo 6, mas agora estamos livres da lei. Ora, olha o que Paulo disse, mas agora estamos livres da lei. E olha o que ele diz no verso 6, que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Né? De modo nenhum. Aí ele diz no verso de número 13, portanto, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Paulo, então, ele está se contradizendo. Então, esse versículo 6 aqui, ó, mas agora estamos livres da lei, está errado. Está errado. Esse texto é bem traduzido, é da seguinte forma, mas agora fomos libertados desse aspecto da lei. Qual é esse aspecto da lei? É o aspecto que a lei mostrava aquilo que era proibitivo ao eterno. Aquilo que era proibitivo ao eterno. Porque depois do verso 6 o texto continua, pois morremos para aquilo que estava retido, a fim de servirmos em novidade de vida, e não na velhice da letra. Presta atenção no verso 6, diz assim, ó, mas agora estamos livres do aspecto da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, que estávamos presos, que estávamos escravizados. Ou seja, a lei mostrava, não faça isso, não faça aquilo. A lei apontava para mim, apontava os meus erros. Agora, com essa novidade de vida, essas coisas eu não pratico mais. Então a lei, nesse aspecto, ela não vai ficar mais me acusando, ela não vai mais ficar me apontando. Por exemplo, dentro desse aspecto, vamos pensar o seguinte, a lei do bafômetro. A lei do bafômetro, ela existe, né? Ela existe para coibir os maus condutores ou os assassinatos em trânsito, né? Nas vias públicas, enfim, para diminuir a mortalidade no trânsito. Aí eu quero dizer uma coisa, para aqueles que não bebem, para aqueles que não tomam nada, essa lei tem alguma serventia? Eu nem lembro que ela existe. Mas se eu tomasse os meus goró, essa lei iria o que? Me perturbar. Essa lei existe, mas para mim ela não tem serventia. Ela não tem nenhuma serventia. Por quê? Porque essa lei, ela nem passa na minha cabeça. Por quê? Porque eu não firo esse princípio. Vocês conseguiram me entender? Ou seja, se eu não pratico, ela não me acusa. Se eu não ando contrário a ela, ela não me detém, ela não me aprisiona, ela não me coloca medo. Eu não estou preso a ela. Eu não fico agora fugindo das blitz policiais. Por quê? Porque eu tomei um goró. Eu nem lembro que essa lei existe. Artigo 121, por exemplo, do Código Penal, não matarás, né? Que eu não posso matar uma pessoa, e nem passa na minha cabeça. Por quê? Porque eu não tenho essa prática. Então, vocês percebem que quando eu não pratico determinado delito, essa lei que existe, essa lei que, como o meu professor dizia, ela está aqui, para mim ela não tem nenhuma serventia, porque eu não a pratico. Ou seja, aquilo que a Torá falava, que eu não podia fazer para agradar o Eterno, não me afeta. Então vamos tomar muito cuidado com esse termo, mortos para a lei, muito cuidado com esse aspecto. Tá? Aí o verso 7 diz assim, que diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum, de modo nenhum. Eu não conheci o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Aí nós vamos lá para o Sinai. Eu já expliquei, querido, se você tiver a possibilidade, entra aí no meu canal no YouTube, procura o 10º mandamento, não cobiçarás. Tá? Você vai ver uma explicação maravilhosa que eu dou sobre esse aspecto. Por que eu fiquei pensando, por que Paulo ele não colocou outros pecados das 10 palavras? Porque ele colocou o último pecado, o último mandamento,
a última palavra, não cobiçarás. Eu expliquei naquela aula, em síntese, querido, porque Paulo entendia e o Eterno entendia que todos os outros pecados é baseado na cobiça. A cobiça é geradora de todos os outros pecados, de todos os outros delitos, nasce através da cobiça. Se eu não cobiçar a mulher do próximo, se eu não cobiçar o trabalho alheio, se eu não cobiçar o dinheiro do próximo, ou seja, se eu não cobiçar o que é do outro, eu não peco. Mas a partir do momento em que os meus olhos começam a ver a prosperidade do outro, a melhoria do outro, aquilo que o outro tem, eu começo então a trabalhar em prol de uma atitude negativa. E Paulo vai dizer justamente isso. Ele pega a última palavra dos 10 mandamentos ou das 10 palavras para exemplificar o que Paulo está querendo dizer aqui, que todo o pecado ele é gerado pela cobiça. E nós não saberíamos o que era a totalidade de pecado se a lei não falasse para nós. Então o que o apóstolo está dizendo é o seguinte: esse aspecto da lei que ficava apontando os meus erros e os meus defeitos, agora ele não tem mais atualidade na minha vida. Por quê? Porque agora eu tenho uma nova vida com Deus. Agora o que eu vou pensar? Em agradar a Deus, em adorar o seu nome. Os irmãos estão conseguindo me entender? É nesse aspecto que a palavra de Deus tem que caminhar. É nesse aspecto que nós precisamos entender esse texto. Eu sei que isso é complexo, eu sei que isto é difícil, porque para muitos é uma novidade, é algo novo, tá? Mas é de algo muito importância para nós. Ponto 2. O tópico 2, Adão, ilustrado na analogia da solidariedade da raça humana. Aí ele coloca Romanos capítulo 7, do verso 6 ao verso de número 13. Ponto 1, de volta ao paraíso. Aqui o autor irá nos levar de volta ao Éden. Querido, sinceramente, eu li o capítulo 7 inteiro e li especificamente o verso 6 ao verso 13 e não encontro Adão aqui. Eu não consigo entender Adão aqui. Eu ainda não consegui encontrar Adão, mas espero encontrá-lo. Eu vou ler novamente esse texto, tá? Se vocês conseguirem, por gentileza, me avisa aonde encontraram Adão aqui, que eu quero ter também essa revelação desse texto. Ponto 2, lembranças do Sinai, tá? Lembranças do Sinai. Aqui eu concordo com o autor. Aqui eu concordo que Paulo ele está falando sobre a Torá. E a Torá foi dada a quem? De forma escrita para Moisés, na onde? No Monte Sinai. Então quando ele cita, não cobiçarás, ele está citando o Monte Sinai. Ele está citando que a partir daquele momento começou a ter uma revelação escrita, dentro da legalidade, aquilo que pode, que não podia, para agradar o Eterno. Tá? Para agradar ao Eterno. Ponto 3, a lei dada a Adão. Que nesse ponto 3, eu não quero comentar. Por quê? Olha o que o nosso pastor, o nosso querido pastor José Gonçalves ele escreveu. A lei de Moisés, que foi dada, está bem no finalzinho aí, tá? Na vossa lição, diz assim: a lei de Moisés que foi dada para trazer vida, mas o pecado, como personificação do mal, transformou quem? A lei, em instrumento de morte. Irmãos, isso é inaceitável. Eu nem vou comentar isso. Olha, a lei de Moisés que foi dada para trazer vida, mas o pecado como personificação do mal, a transformou em um instrumento de morte. Eu nem vou comentar esse ponto. Item de número 4, ou item de número 3, tópico 3. O cristão ilustrado na analogia entre a carne e o espírito. Vai do verso 14 ao verso 25 do capítulo 7. Aí ele vai falar sobre 3 pontos. Ponto 1, a santidade da lei. Ponto 2, a malignidade da carne. E o ponto 3, a velha natureza. Tá? É interessante que ele acaba de falar mal da lei.
Ele coloca essa frase, diz que o pecado a transformou em instrumento de morte. Aí agora, na santidade da lei, ele acaba exaltando a lei. Tá? Eu não entendi muito bem o que o nosso autor quis dizer. A lei é ruim ou não? Peraí, ela é instrumento de morte? Então tem que ter muito bom senso para que possamos entender isso. Eu prefiro ficar com a Bíblia. E a Bíblia nos afirma em Romanos capítulo 7, e no verso de número 12. Portanto, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Isso é muito interessante. Então Paulo estava exaltando a lei. Aí Paulo, ele vai trabalhar a ideia da luta entre a carne e o espírito. Lembra que eu falei que existe uma lei que milita, que briga contra a lei da Torá, contra a lei de Deus? Lembra que eu falei lá no Jardim do Éden, quando Adão peca, a malignidade foi introduzida no mundo, e no mundo foi introduzido uma doutrina, um conjunto de regras diabólicas, e que foi introduzida dentro de nós. Nós possuímos essa natureza pecaminosa, nós perdemos a glória de Deus lá no Éden. Então um conjunto de regras, presta atenção, foi implantado dentro de nós. Um conjunto de regras foi implantado dentro do nosso ser, e que nós temos a tendência e a propensa de pecarmos, de caminharmos para o erro. Mas quando nós aceitamos a Cristo, presta atenção, essa velha natureza, essa outra lei, essa lei maligna, que não é a lei da Torá, mas a Torá nos revelou. A Torá nos diz que dentro de nós existe uma lei maligna, existe um império da morte, existe doutrinas satânicas, e se nós darmos ouvido a ela, ela vai destruir a nossa vida. É por isso, queridos, que nós não podemos acreditar: se a graça me alcançou, eu posso fazer aquilo que eu bem entendo, porque a graça me alcançou, então eu posso pecar de forma voluntária, eu posso errar, porque a graça me alcançou. Não, de forma alguma. Eu tenho uma responsabilidade dentro do reino. Então Paulo vai dizer o seguinte, que agora você é uma nova criatura, mas a velha natureza está dentro de você, ela está amortecida, presta atenção, ela está amortecida. É por isso que no ponto de número 1 fala a santidade da lei, fala que a lei é santa, justa e boa, ou seja, ela te leva a Deus. O que é algo santo, separado? Paulo está dizendo: a Torá é separada. A Torá, ela santifica o homem. Opa, está escrito no texto. Portanto, a lei é kadosh, é santidade ao Senhor. Aí ele diz o seguinte: o mandamento, ele é santo, ele é kadosh, ele é reto, é justo, é tzadik. Ou seja, ele tem um caminho a trilhar, e ele é bom, ele é tov, ele não traz algo maligno para o homem, ele é bom. Aí ele vai dizer o seguinte: mas nós temos a malignidade dentro de nós, porque é herança adâmica, é herança de Adão. E agora nós vamos viver nesse conflito. E Paulo vai dizer que ele vivia esse próprio conflito. Ele não nega essa realidade, que existe duas leis dentro do cristão. A lei, preste atenção, a lei do velho homem e a lei de Cristo, a lei da Torá, a lei dos mandamentos. E isso começa o que? A confrontar o ser humano. E aí a pergunta é, faça essa pergunta para a classe: quem é que consegue vencer? Aquele que for mais alimentado. Se você começar a alimentar o teu espírito com coisas sagradas, o teu espírito vai vencer a lei do diabo, vai vencer a lei da velha natureza. Mas se você começar a alimentar a sua velha natureza, ela vai vencer a lei de Deus.
Ou seja, a lei de Deus que está dentro de você. Ou seja, você não vai conseguir viver a totalidade da lei de Deus. Então é a maneira que você alimenta a lei que vai determinar a sua conduta. Uma outra coisa, querido, a nossa salvação não tira a velha natureza. Eu preciso dominá-la pelo poder da palavra de Deus. Eu preciso exercitar-me na palavra para que a velha natureza que está dentro de mim, ela possa ficar amortecida e que eu possa dar vida à natureza que Deus colocou dentro de nós. E eu quero concluir essa aula dizendo o seguinte: o velho morreu, mas podemos alimentá-lo. Então eu termino essa aula dizendo o seguinte: então alimenta a velha natureza, alimenta o teu espírito com a Torá, alimenta o teu espírito com a palavra de Deus. Não fique triste só porque você passa por lutas internas. Essa luta que você está passando dentro de você, ela não é uma luta simplesmente sociológica, ela é uma luta espiritual. Você tem a palavra de Deus contigo e você pode vencer essa batalha assim, em nome de Jesus. A Bíblia nos diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então nós precisamos aprender o quê? Que a palavra de Deus ela é poderosa para nos dar a vitória. Querido, você pensa que eu não passo luta, tribulação? Eu também passo luta. Tem vezes que eu não tenho vontade de orar, tem vezes que eu não tenho vontade de ler a Bíblia, mas eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estar na igreja. Eu luto contra esse império, contra essa lei maldita que foi herdada por Adão, ou seja, Adão permitiu que ela entrasse, mas com Cristo nós temos novidade de vida. Com Cristo eu posso vencer, com Cristo eu posso alimentar o novo homem que Ele construiu dentro de nós. Queridos, que Deus continue abençoando a todos. Até semana que vem, querendo Deus.